Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para conversarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com os desafios e as alegrias da vida de mãe. Esse podcast que foi concebido no nosso reencontro e as 3 amigas que se conheceram no circo hoje vivem na corda bamba da maternidade. É isso aí, pessoal. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um momento muito marcante na vida de toda mamãe, que é o nascimento dos filhos. Vamos falar de parto de um jeito acolhedor, de um jeito respeitoso, sem rótulos e sem radicalismos. E essa semana é uma semana super especial, com um episódio super especial, porque a gente recebeu um prêmio essa semana, que tá até aqui, ó, que a gente tá querendo mostrar pra vocês. Uma moção na Câmara aqui de Jaú, dizendo sobre o nosso trabalho aqui no podcast. Então a gente quer agradecer a Rafa Fernandes, que ela é maravilhosa, ela é uma voz muito forte feminina aqui na política de Jaú, assim, a gente tá se sentindo muito honrada e muito prestigiada, viu, Rafa? Foi muito legal esse reconhecimento sensível que você teve no nosso trabalho aqui, tá bom? Obrigada, Rafa. Obrigada, pessoal. E agora, bora pro nosso episódio, então fiquem com a gente até o final, porque esse episódio tá maravilhoso. Curtam o nosso vídeo e envie para uma mãezinha, principalmente para uma gestante aí, que tá para decidir o que vai ser do seu parto, tá bom? Assim vocês ajudam muito a gente continuar entregando esse tipo de conteúdo. Bora lá? Bora! Exausta. Cansada pra caramba. Férias escolares, não aguento mais! Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele! Olá, eu sou a Débora, mãe de 3 filhos, o Pedro, a Laura e o Felipe. Eu sou a Mariana, mãe de 2, o Rafa e o Vitor. E eu sou a Nayara, mãe de 1, o Leozinho. Hoje a gente vai ter a alegria de receber a mamãe da Marie e da Desirê. Ela é doula há 13 anos e está finalizando a formação em enfermagem. A doula Luciana Lago. A Lu, ela foi a minha doula no parto do Rafa, meu mais velho. E eu escolhi ela assim porque ela era uma visão muito aproximada assim do que eu sempre imaginei que era o ideal. Não chegar no radicalismo, mas também entender a importância do processo natural que eu queria passar. Então, assim, pra mim a Lu faz todo sentido e por isso que ela tá há tanto tempo. Por isso que ela tá há tanto tempo aí nessa profissão, né, que é tão rotativa, né, Lu? Bem-vinda, Lu! Bem-vinda! Obrigada por ter disponibilizado Aceitado seu nosso tempo convite. pra gente. Imagina, gente, eu que agradeço de estar aqui com vocês, receber esse reconhecimento de uma mulher que eu acompanhei, então, melhor ainda. É, isso aí, Lu, muito bom. Ô, Lu, conta pra gente então um pouco da sua trajetória, de tudo que tá acontecendo na sua vida hoje, tantas transformações que eu já fiquei sabendo, e as pessoas precisam saber também de tudo que tá acontecendo. Bom, eu iniciei minha trajetória acompanhando o parto como doula, após eu também gestar a minha primeira filha, né, que tem 14 anos, vai fazer 14 anos, e em Campinas, também bem sem muito o que saber durante a gestação, acreditando que seria, eu gostaria de um parto normal, não gostaria de marcar uma cesárea já de pronto, né, apesar de saber que ela é um recurso, mas gostaria de ter um parto normal e nessa construção, ao longo do caminho, tive alguns percalços aí e acabei conhecendo um grupo que é de Campinas, chama Samaúma, que existe até hoje e que também me afetou muito a ponto de toda a minha trajetória ter um pouco do que elas me fizeram sentir, né? Olha, que legal. Então, foi através da minha própria experiência de parir, de amamentar, da maternidade que me trouxe para esse caminho. Isso em Campinas, né? Depois de 2 anos, eu acabei mudando para Manaus com a minha família, né? Na época com o pai da minha filha. E em Manaus, eu comecei realmente a entrar para o mundo da doulagem, primeiro. Sabia que eu gostaria muito de acompanhar as mulheres,
tinha muito para falar, muito para que mudasse às vezes, né, o entendimento, essa sensação de solidão também que eu acho que quando você está maternando, gestando, os planos todos, né? E no meio do caminho eu também engravidei em Manaus. Então acompanhei, fui fazendo o trabalho grávida e acabei acompanhando um parto com a minha bebê na época, né? Que hoje a bebê tem 12 anos. Nós somos amigas até hoje, inclusive, né? Mas nessa construção eu sempre transitei muito entre esse lugar do natural, o lugar acadêmico, entre esses saberes ancestrais e o acadêmico. Então, de primeiro, eu me envolvi muito com a Universidade Estadual do Amazonas, onde já havia um curso de extensão de doulas, onde eu fui professora lá. E acabei depois parindo, fui lá de novo com a minha bebê e tudo mais. E acompanhando os partos, montei também um grupo com outras mulheres lá, de acompanhamento de parto, roda de gestantes, com psicologia perinatal também, onde a gente passou quase um ano atuando na cidade de Manaus. E essa é minha vontade de saber, né? Então, transitando na academia, sempre eu lido muito baseado em evidências científicas. Então, é um compromisso que eu tenho com a ciência, mas amo também trazer essa naturalidade dos saberes ancestrais. Até porque estamos gestando e parindo há quantos anos? Milhares de anos aí, a gente está aprimorando esse evento, né? Então, tive muita oportunidade de conhecer parteiras, andei lá pelo interior do Amazonas, ganhei muito conhecimento desse lugar natural. E foi lá que eu falei, nossa, acho que dá para unir essas duas faces, né? Dá para andar junto. E morei 4 anos em Manaus, quase 4 anos. Retornei para Botucatu, que é a minha cidade mesmo, né? E tô em Botucatu, acredito, já há 9 anos direto. Voltei com as minhas filhas para cá. E chegando em Botucatu, não conseguia ser outra coisa. Eu acho que eu não consigo ser... Não consigo mudar tanto assim, né? Mas também em Botucatu, chegando, eu me juntei com uma outra doula, Carol, na época, e a gente fundou o Gestar, que é a organização, essa equipe que eu tenho até hoje em Botucatu. A gente teve muitas mudanças também ao longo do tempo, né? Nós éramos só doulas, oferecíamos encontros de gestantes para dar informação, apoio. Nós éramos um grupo de apoio. Isso foi importante. Éramos um grupo de apoio. E atendíamos os partos também, né? Tanto no SUS quanto o plano de saúde. Eu acho que a gente tem essa versatilidade também. Mas a gente também sempre teve esse pé na academia. Então, sempre participamos de coisas nas ligas da Unesp. A gente partilha conhecimento, Secretaria de Saúde, Unidade de Saúde. Então, a gente já correu muito por Botucatu em volta, né? Oferecendo informação de qualidade, um lugar de apoio mesmo. Que legal. E passamos bastante tempo fazendo isso, que é uma função da doula, né? Também é uma função da doula aí. E hoje, ao longo do tempo, Depois de tudo isso... essas coisas que a gente foi plantando, né? De conhecer, de estar muito com a academia. Uma das mulheres que eu conheci, ela estava no primeiro ano de enfermagem, na época que eu a conheci. Ela terminou enfermagem, terminou residência obstétrica e a gente montou a equipe Gestar, que é multiprofissional. Isso foi em 2020, mais ou menos. Uma equipe multiprofissional onde a gente, informação, apoio, mas também trazendo essa parte técnica da enfermagem obstétrica, pré-natal, o parto, preparação, amamentação, o pós-parto, a gente acabou abrangendo bastante os cuidados, né? A gente chama de serviços, mas na verdade são cuidados que a gente oferece, né? A gente gosta de falar muito isso. E aí começou a ter essa cara um pouco do que tá hoje, assim. Então foi uma grande mudança de atuação, né? Foi nessa época também que eu falei, eu quero fazer enfermagem. Eu acho que faz bastante tempo que eu tô na doulagem.
Acho que os meus conhecimentos também, eles acabavam já saindo um pouco do que a alçada da doula. Então, eu transitava muito. E eu falei, não, preciso também ter um pouco a mais, né? Uma autonomia a mais profissional. E aí, hoje eu tô indo pro último ano de enfermagem. Tô amando. Acho que foi um movimento muito certeiro. Sim. E com essa mudança também de não profissão, mas de jeito de atuar, continuo atuando como doula, né? Mas a gestar, ela acabou também mudando bastante, tendo consultório. Então, a gente tem um consultório hoje. Nós dividimos com uma equipe de médicas obstetras que são especialistas em alto risco. Muito legal, não? E ginecologistas, elas atuam na Unesp, né? A Mamici, parteria. E aí a gente tem o consultório exatamente porque a gente começou a abranger também. Então, a gente pega daí pré-natal, a gestação em si e tudo que precisa da gestação e tudo mais. Nós somos especialistas em alto risco também. Para quem acha que parto respeitoso também é só para quem está com um pré-natal ok, que não tem, né, nenhuma intercorrência ali do pré-natal, mas nós somos especialistas também em alto risco. Eu acredito que o respeito vem também para todos, né, para todas. A gente pega ginecologia, saúde da mulher inteira, o parto, o pós-parto, a parte técnica do pós-parto também, que são os cuidados com a mulher, e o aleitamento. Então, que é muito importante. Que é muito importante, que é uma falha do nosso sistema, infelizmente. Nossa, porque já falamos isso aqui. Já. Legal, porque você tem no pré-natal ali, você tem obstetra fazendo seu pré-natal. No parto, querendo ou não, você vai ter também uma equipe ali que seja plantonista ou não. Mas aí você vai embora pra casa. E aí? Pra onde que você vai? Quem que um você... peito cheio e um bebê só. Exato. Pra onde você vai? Você vai pra PS, né? Sim. Normalmente. Então, a gente também Tem percebeu. todo esse trabalho, né? A gente percebeu essas lacunas, na verdade. Nosso trabalho foi essa percepção das lacunas que estavam faltando no cuidado da mulher e do bebê, da família, porque a gente também gosta de cuidar da família. Ô Lu, eu acho que a gente pode dizer também assim que uma doula, ela é uma amiga muito experiente que vai estar ali na hora, né? Te tranquilizando, te acalmando, segurando a sua mão, falando você consegue, né? Então eu acho que ela faz esse papel, ela tem esse papel fundamental ali na hora. com certeza. E eu queria que você trouxesse com as suas palavras também qual é a diferença de ter uma doula, qual é realmente a função da doula ali na hora, que você falou, né, que você já acompanha desde o pré-natal, depois ali no momento do parto, depois no pós-parto. Então conta pra gente tudo isso. Muita coisa, né? Vamos lá. Eu acho que é bem o que você falou, assim, a doula, ela é uma acompanhante treinada, né? A gente já tem estudos científicos que comprovam que para a mulher passar por uma boa experiência de parto, a gente precisa cuidar do primeiro ambiente. O que é esse primeiro ambiente? Essas pessoas mais próximas, que não são a parte técnica, mas são pessoas de confiança. Então, a mulher ela tem o direito a ter um acompanhante de livre escolha ali, que é da família, né? Pode ser tanto parceria, quanto irmã, mãe, enfim, é de livre escolha. E a doula, ela transita um pouco entre ser essa acompanhante, essa amiga muito próxima, porque o ideal é que a gente crie vínculos muito próximos, né? Mas que também vai ter um diálogo aí com a equipe, com a instituição. Então, quando a gente cuida desse primeiro ambiente, que é se sentir bem, se sentir acolhida, segura, que tem alguém olhando, observando o que está acontecendo ali, que sabe também distinguir o que é uma normalidade ou o que também está fugindo um pouco da normalidade, mesmo não tendo essa parte técnica, a gente desenvolve esse olhar também, né? Mas o que eu sinto é para a gente garantir ali uma boa experiência para essa mulher, né? Porque você vai ver a equipe, parte técnica, um pouco mais à frente do trabalho de parto, a instituição a gente acaba indo um pouco à frente, mas a doula é essa pessoa que vai transitar a todo momento. Nós somos a primeira que chega e a última que sai.
É o olhar da mãe mesmo ali, né? Alguém que vai estar olhando por ela, que vai estar Não, garantindo e aquele também respeito, né? O que Em todos acontece, os momentos. que aconteceu no meu caso, que a Lu tava lá comigo, é que você sente uma segurança porque você sabe que, além dos conhecimentos técnicos que ela tem de toda a situação, ela já passou por isso, ela já pariu. Então, tipo assim, ela sabe, ela sentiu o que eu tô sentindo. E a hora que você vive isso, assim, que você sabe que tem uma pessoa que já sentiu o que você tá sentindo naquele momento, que é muito doido, você fala, tá comigo, entendeu? Tá ela comigo sabe. porque sabe, entendeu? Sim. Por isso que é essa garantia desse primeiro ambiente. Você sabe que eu vou estar com você durante todo o processo. E a gente, né, também manter essa questão dessa emoção também. Então, nossa, tá difícil, tá? Se eu olhar para uma pessoa, essa pessoa tem um semblante de tá tudo bem, é isso, você fala, vamos junto, nós estamos juntas. Então, dar essa segurança, né? Que nenhuma outra pessoa acaba tendo nesse lugar. É, porque daí também não tem outra que passa, ou às vezes tem, né? Mas dificilmente vai ter outra que passou por Mas tudo que está ali isso. nessa função. É isso. Pra aquilo, Eu né? acho que entra muito uma questão, talvez, de um impacto emocional muito importante, uma força emocional muito importante. Porque, falando por mim, eu não tive doula, eu tenho uma super relação com o meu médico, de parceria mesmo, de confiança, mas eu cheguei lá para parir com a equipe que estava no plantão, o meu médico me acompanhou os 9 meses, as 3 vezes os 9 meses, o mesmo médico, mas a equipe totalmente imutável, quem estava ali, não sei se a equipe sempre dele, não me lembro das pessoas, lembro que tinha uma outra enfermeira, assim, mais cuidadosa, mais atenciosa, mas pessoas, assim, de zero relação. Então eu acho que talvez essa importância, assim, essa coisa do apoio emocional, de repente o médico entra ali meio no automático dele, muito na técnica, não, temos que fazer isso. A doula é aquela mão que eu vou segurar e falar, tem mesmo, né? Nós somos a primeira pessoa que vocês olham, assim. Acontece qualquer coisa, alguma coisa mudou, faz assim. Tipo, Que vai ela pra vai gente, falar? assim. E aí? Eu falo sim ou É não. isso? Tá tudo bem? Não sei o quê. Então, a gente também tem uma linguagem diferente de explicar as coisas. Acaba que a parte técnica acaba explicando de uma forma técnica. E a gente consegue traduzir isso, relembrar, porque a ideia é que a gente fez uma preparação antes. A gente falou sobre tudo, instituição, o que acontece, toda essa parte técnica, também intervenções ou não, o que é uma cesárea, que momento que vai para uma cesárea ou não, enfim. Então a gente teve uma preparação teórica, mas ali estamos vivenciando tudo junto, né? Então é também essa pessoa de, o que mudar, eu também vou estar com você. Nós não estamos juntos no plano A. Ela dá, tipo assim, não sei se é esse o termo certo, tá? Mas ela dá aulas de como vai ser, né? Ela vai lá, no meu caso, foi várias vezes junto com o meu próprio médico. Olha, vai acontecer isso, isso e aquilo. Quando eu falo, eu estudei muito sobre o que aconteceu no meu parto, eu realmente estudei. Além de eu estudar sozinha, assistir coisas, isso e aquilo, eu tinha essas aulas, assim, sabe? Então eu sabia exatamente. Nada me surpreendeu ali na hora. Acho que é isso. E isso traz uma força, uma segurança gigante pra quem tá lá, né? Num momento tão desafiador. Essa ponte emocional eu acho que, como eu não tive, né, eu não sei, mas eu imagino que seja a melhor amiga ali do lado, né, a pessoa que sabe exatamente o que você tá sentindo, que nem a Mari falou, mas com a mesma informação que tem dentro da cabeça do meu médico, entendeu? Que sabe exatamente esse o que diálogo, tá falando, né? A gente fala muito que o parto, ele acontece entre as orelhas. É aqui que ele acontece. Porque a parte mecânica, hormonal e a parte, né, fisiológica, ela tem um jeito de acontecer. Cada uma com um jeito, óbvio. Mas ela tem... O corpo entra nesse start, ele vai seguindo. Mas quem comanda isso tudo é o emocional, é o psicológico. Então, a gente conseguindo garantir essa sensação de que mesmo quando tudo que a gente falou de planos mudou, mas que você ainda vai ter um lugar de confiança, muda totalmente, né? Por isso que a gente fala da nossa especialização, da minha, inclusive, em alto risco. São histórias e histórias que tinham tudo para essas mulheres estarem muito desesperadas e muita coisa. E aí a gente percebe que nesse trabalho de estar junto,
de falar, não, vou estar com você, independente do que for, independente do que acontecer antes, depois, a gente tem experiências dessas mulheres do alto risco estarem tão tranquilas e tão bem com a sua própria história, que, por mais desafiador que seja, não transformou em trauma. Sim. Porque a gente vai contar essa história muitas vezes na vida. A gente vai relembrar desse momento muitas vezes na vida. E aí eu sinto que é esse lugar de como que eu desejo que essa mulher lembre desse momento, né? Por mais desafiador que seja, por mais que possa acontecer aí, né, diversas coisas que a gente se prepara também, mas que ela possa contar uma história real também, que ela saiba o que aconteceu com ela e que tenha um bom sentimento, né? Que eu acho que é o que tem faltado quando a gente vai atrás perguntar sobre parto de quem já pariu antes. Antigamente, Por isso, muito medo, né? Então, Sim. você fala, eu quero um parto normal, né? O querer um parto normal não quer dizer que a gente está falando que nunca vai ter cesárea. Né? Aham, porque É um tudo desejo pode de acontecer. vivenciar esse momento mais pleno possível, né? Mas quando a gente vai buscar esses apoios em outras mulheres que não tiveram chance de ter boas experiências de parto normal, são histórias que acabam assustando, né? E acabam realmente, né, evitando com que a gente queira mergulhar um pouco nessa experiência, né? Sim, sim, com Eu certeza. achei Porque muito forte causa- isso. causa medo. Como eu quero que essa pessoa, que essa mulher se lembre Eu também desse achei momento. muito bonito isso. Porque assim, eu não tenho queixas dos meus partos, né? Correu tudo dentro do que eu esperava e tal, mas não sei se alguém ali naquela sala pensou isso nesse momento. Eu acho que é essa coisa da Aham. emoção mesmo, né? É. Tipo, talvez seja a única pessoa na sala preocupada em como você vai levar, como você vai contar essa história Sim, depois. né? Hoje a gente fala mais sobre isso, né? Hoje é mais Fala-se divulgado, mais mas na abertamente época do Rafa, 6 anos atrás, gente, a hora que você falava a palavra doula, todo mundo fazia assim, ó. Vai Sim, obrigar você tá a louca? parir lá na mata. Você sabe o que essas doulas fazem? Eu ouvia esse tipo de coisa. Então, tipo assim, eu sei, porque eu tô estudando, eu fui pesquisar sobre as doulas, eu conversei com várias, eu encontrei a que eu me identifiquei, Isso. né? Só que hoje a gente consegue, mas assim, só há 5 anos atrás, isso era um absurdo. Não, a 8, Hoje o Pedro ainda nasceu é um a 7, pouco, né? né? O Pedro faz 8 esse ano. Eu não achei doula na região. Eu cheguei a pesquisar. Aí eu Eu lembro de você me poucas. contando. Não bateu muito santo, bati o santo com uma que tava longe. No fim, na conversa, a gente falou, não sei, vamos conversando. Eu achei que eu ia parir de 40 semanas, o Pedro veio de 37,3. Uau! Então foi um negócio que, tipo assim, não deu nem tempo de eu pensar. E aí eu cheguei a conversar com ela depois, expliquei, ela falou, incrível, né? Ótimo, não. Dali pra frente, nas próximas gestações, eu nem pesquisei, porque eu falei, é uma tendência, né? Já que deu tudo certo. Mas que nem você tá trazendo, 5 anos, há 8. Já não é. Hoje eu tenho amigas aqui na cidade que tiveram doula, que tem aqui, tem perto e tal, graças a Deus, né? Acho que E esse tem negócio- vários tipos de doula também, né? Não é assim, todo mundo é igual. Acho que cada profissional vai indo para um caminho, vai criando ferramentas diferentes, tem um pouco da visão de mundo que cada uma tem. Então, realmente, você tem que pesquisar mesmo para saber qual dessas pessoas vai bater. Vai bater. Porque é a pessoa com o maior vínculo É que a você primeira vai pessoa criar. pra quem você vai olhar a hora que... Exatamente. Tá na Exato. dúvida, olha ali, ó, pra saber Quem o tá ali que eu com falo. você? Tá a sua mãe, a avó do bebê, o seu marido, a sua irmã, você vai olhar pra doula primeiro. E normalmente é, todas mas essas é, pessoas, elas também estão com receio. Sim. Elas também estão querendo vivenciar o processo, mas também estão, ai meu Deus, tomara que tudo dê certo e Isso, tal. Então, quando a gente está presente, a gente também tira essa responsabilidade dessas pessoas de estar vivenciando tensões e medos a mais, para que Olha essas que legal. pessoas fluam também no processo, para que elas fiquem tranquilas e aproveitem esse evento. Eu acho que o parto, para mim, é um evento. É um evento, gente. Né? É um evento desafiador, é um evento aí que demanda muita coisa, mas não é pra gente ir tenso e com medo, Sim, né? com certeza. É pra gente aproveitar o nascimento do nosso bebê, né? Gente, até hoje eu não acredito na tranquilidade que eu tava. Hoje, depois de ter passado, eu não acredito, imagina.
A fisiologia, Ela traz também, né? Ela prepara um pouco a gente também. Porque, gente, eu era 100% firme no que Parecia que sabia o que tava fazendo mesmo. E tipo assim, não, é isso e aquilo com uma firmeza. Já tinha passado por E aí aquilo. hoje eu falo, caramba, E mãe, considerando eu a era situação que você estava ali também, né? Tipo assim, como que era a questão de rede de apoio, as pessoas ao redor. Sim. Gente, é muito surreal isso. Porque Sim. o parto é nosso, mas a gente tem a nossa família, os nossos familiares e todo mundo palpita muito. Sim. E alguns, não, porque eu acho que devia ser assim, eu acho que devia ser assado. Sabe a história da fulana, né? Você lembra de não sei quem, né? Então eu acho que ter essa pessoa que tá ali, calma, a fulana é a fulana, você é você, a gente vai Com até você aqui, tá a gente vai acontecendo até ali. isso e aquilo. A história de antigamente era tal, hoje a gente tem outro tipo Por de isso, preparação. eu já faz alguns anos já me preocupo muito da mulher em algum dos encontros chamar as pessoas que vão estar com ela no pós-parto ou que vão estar muito próximo. Pode ser a mãe, o pai, já teve mãe e pai juntos, avós, Que legal. né? Quem vai estar junto? Porque daí a gente entra num consenso. Eu me coloco à disposição para tirar as dúvidas, esses medos, esses tabus, conversar sobre as histórias também, né, dessas mulheres que acabam trazendo as histórias delas pra gente que tá vivendo ali, né? Sim. Então, para tentar criar um ambiente para que o processo fisiológico aconteça de uma forma mais efetiva possível, né? Porque tudo influencia, qualquer medo dá umas bloqueadas, né? Sim. E falando em medo, Lu, quais são os principais medos assim que as mulheres trazem pra você quando falam, olha, eu vou querer ter um parto natural ali? Quais são esses medos? Como que elas te procuram e como que você aborda isso também? Como você tranquiliza elas? Eu acho que tem diferença da gestante de primeira vez e a das gestantes segundas e terceiras. Muda um pouco a visão. Quarta, Débora quer saber. Quarta, quinta... Quero saber, não. Já não me diz respeito a quarta gestação. Aqui é sempre Obrigada. isso, tá, gente? Essa brincadeira interna, porque é a Mariana jogando mais um quarto filho pra Débora. Porque como a ela quer Débora ter o jogando o segundo pra Mariana. A Mariana Elas quer ter o querendo que eu tenha o terceiro. segundo. Como que a Mariana vai ter o terceiro? Como que a gente vai fazer? Mãe de um, mãe Não, de dois, mãe não. de três? Tem Não que ser pode, verdade. 4, 3. Mentira, tem que ser 4, 2 se e for 3. se for pra eu ter o segundo, todo mundo vai ter que ter mais um. Ou seja, Eu acho Leozinho, justo. Eu acho acho, justo. né? será filho único. Vamos voltar, né? Então, acho que os medos da primeira vez que você vai passar por isso é um desejo de vivenciar, mas não sei o que vai acontecer, como me preparo, o que eu preciso saber também, né? O medo do próprio processo, será que eu vou aguentar? Como que funciona isso, né? Como que é isso? Porque ela já vem também com muitas histórias ali, né? Então, tem os medos também de tipo, não, com o parto, beleza pra mim, mas depois que eu chegar em casa com o meu bebê e ter que criar meu bebê sozinha ali, isso eu tenho medo. Então, eles flutuam Olha um que pouco. legal, né? Assim, saber, né? Medo de amamentar. Nossa, eu vi tantas histórias, quero mudar isso, né? Quero tentar, o que eu faço? Eu acho que a gente tem uma ideia de ser gestante antes de estar gestante, né? Nossa, Você com fala, certeza. gestação, filho, você olha as mães, né? Você fala, Nossa, não, que parece legal, que eu já sei. bonita, né? Não, e parece que eu já sei, né? E é aí mesmo, você gesta, né? Só que também tem a outra parte. e aí você gesta, e aí você fala, nossa, tá. Eu falo muito de um iceberg, né? Você tem o que você acha ali em cima, e aí você vai aprofundando, e você vai aprofundando, Vai fala, vendo que não é só nossa, aquela pontinha tem lá. um mundo ali, né? E tá todo mundo, muitas vezes, preocupado se é menino ou menina. Ai, o que vai ser? E você tá preocupado. Gente, eu quero saber dessa saúde desse bebê. Quero saber o que vai acontecer comigo, porque tudo vai acontecer com a gente. É tudo no nosso corpo, seja com o gestar, pai, não é seja com a avó, parir, né? seja amamentar, é tudo a gente, né? Então, as de primeira vêm muito com esse mistério envolvido e não sabendo lidar com isso e querendo realmente se preparar de alguma forma, né? Hoje em dia, com as redes sociais e muita informação, muito bom, mudou muita coisa, mas também a gente não sabe distinguir o que é, o que não é.
né? Então, eu ajudo bastante a entender o que é uma verdade, qual que é a visão de mundo que essa mulher tem e tentar unir isso, né? Sim. As de segundo, terceiro, elas já tiveram uma experiência anterior. Normalmente, elas estão querendo amenizar algo que aconteceu que elas não gostaram de alguma forma. Seja na gestação, se sentiram sozinhas, seja no parto, que senti que faltou alguém ali, né? Meu acompanhante estava comigo e tudo mais, mas eu senti que faltou mais uma coisa a mais, ou no aleitamento. Então elas já vêm com uma pré-concepção um pouco do que precisa, do que quer. E aí elas vão tentando montar com mais firmeza esse plano, né? Com mais pé no chão, porque já vivenciaram de alguma forma, né? Sim. Seja elas diversas vivências que têm, né? Então a gente também tenta ajustar isso de acordo com o que ela já trouxe e melhorar essa experiência. Então acho que a ideia é sempre tentar melhorar a experiência que ela teve, né? Muito bom. Mas flutua muito. Ô, Lu, e vamos falar sobre parto respeitoso, né? A gente sabe que pode acontecer ou em casa ou no hospital, né? A gente queria desmistificar essa questão de que parto respeitoso, humanizado é só em casa, por exemplo, sabe? Queria que você explicasse um pouco pra gente o que é esse parto respeitoso, humanizado. Para mim, tem a ver com esse lugar dessa experiência, de não ser criado traumas que não precisavam ser criados, né? E o parto respeitoso, para mim, também, ele vai até uma cesárea. Porque passar por uma cesárea, por mais que pareça que é mais fácil e mais rápido, mas também é no seu corpo, vivenciando coisas, né? Então, eu também atendo cesáreas, também acompanho cesáreas, principalmente nesse momento, e depois a amamentação, logo depois, né? Para preconizar a amamentação logo depois mesmo de uma cesárea. Mas o parto respeitoso eu acho que tem a ver com uma equipe, que seja doula, parte técnica, que entenda o que é importante para essa mulher. E o que é importante para essa mulher, para cada uma tem uma coisa importante, né? Cada uma traz uma história ali. Então eu acho que a gente conseguir costurar esses planos, porque a gente faz plano A, que é o ideal, né? Tipo, vamos idealizar também, você pode sonhar. Não tem problema. O plano B, plano C, plano D, a gente faz todos esses planos, né, para que tente não ser pega de surpresa. Isso, para tentar não ser pega de surpresa durante o processo, né? Mas é quando a equipe entende o que é importante para essa mulher, para essa pessoa, né, para essa família, porque também não é só uma mulher, é uma família, que se sinta respeitada dentro das suas escolhas, que sinta que foi bem amparada, né? Que leve isso como uma experiência positiva. E aí, independente de desfecho, independente dos desafios do caminho, né? Que ela saia inteira, que ela saia se sentindo empoderada mesmo de si, né? A gente tem uma visão de saúde que eu acho que perpassa qualquer nível de saúde, de que se a gente está precisando de um profissional de saúde, a gente pega e entrega tudo na mão dele e a gente não precisa escolher, não precisa fazer isso. E, na verdade, quanto mais a equipe te dá autonomia, né, informação de qualidade, lógico que para você escolher com autonomia, você precisa de informações, você precisa informações sem tutela, né? Porque eu não posso dar uma informação querendo que você faça o que eu tô querendo que você faça, né? São informações, informações livres para a pessoa poder escolher. E aí ela montando essa história, sabendo, né? Tendo pessoas ali que ela olhe e fale, nossa, eu confio nessas pessoas, tô bem amparada e tudo mais. Eu acho que isso tem a ver com o parto. Isso é um parto respeitoso, né? Uma cesárea respeitosa, uma experiência. Então, eu acho que eu trabalho com experiência.
Eu acho que eu trabalho eu quero que essa mulher, independente do que for, ela saia se sentindo respeitada, se sentindo bem e com uma boa experiência de história mesmo, né? Contando a sua própria história, né? Porque a gente chegou a falar isso, acho que foi no episódio com a doutora Fernanda, que as pessoas tendem agora eu tô grávida, vou procurar um obstetra, ou já tenho um obstetra na família, e o que ele falar é amém, porque ele é a autoridade, ele é o médico, então eu tenho que obedecer. Claro que ele é autoridade, ele estudou para isso e eu não. Mas a gente precisa chegar, né, com essa informação, com esse conhecimento, para poder mesmo escolher e direcionar, né? E é o que Com ela falou certeza. também, né? Que é tudo muito individual. Muito Cada individual. uma vai ter uma história, cada uma vai passar por uma experiência. É a frase que ela falou. Ela falou, como que essa mulher vai contar essa história depois? Porque é a história dela. Parir uma criança, um trabalho de parto, uma sala de parto, uma cesárea, uma cirurgia de nascimento, não é igual para todo mundo, né? Sim. Cada uma tem a sua E o a parto sua pode história acontecer igual, de uma e da outra, mas só que como ela levou isso é As diferente. crianças nascem da mesma forma. Ou elas nascem num parto normal, ou elas nascem através de uma cesárea. Mas a história não é a mesma. A mulher que tá ali parindo não é a mesma. E pode né? ser a primeira, a segunda vez não vai Não ser o é a mesmo. O mesma. terceiro não é o Não é a mesmo. mesma. né? E eu queria que você colocasse também a autonomia de decidir sobre as intervenções, né? Eu acho que isso é importante você trazer, que a gente estava falando aqui no off, né? Como, né? O quanto é importante a pessoa saber sem ser empurrada para certas decisões que não precisam. Eu acho que tem muito a ver com isso. Essa mulher, ela pode ter a decisão que ela quiser durante esse processo, contanto com informações, que ela saiba riscos, benefícios e tudo mais. O que eu trabalho para fazer é que, dentro do que ela quer, do que ela deseja, do que ela acha, ela não seja enganada no processo. Que eu acho que essa sensação é o pior. Sim. De que eu gostaria de ter tido uma coisa, poderia, não tive. Na hora achei que era isso certo. Porque alguém me levou a fazer. Eu acho que esse sentimento é um sentimento que nenhuma mulher deveria passar, deveria levar à frente, né? Essa preparação para as intervenções, por quê? É totalmente diferente quando a gente fala de risco de saúde mãe e bebê, né? Olha, tá em risco agora, não estamos mais confortáveis de continuar o que estávamos fazendo, precisamos fazer que seja uma cesárea, né? A cesárea é esse nível de intervenção de risco de saúde mãe e bebê, que é para isso que ela, né? Ela também existe, né? Em momentos de risco, ela existir. Mas tem as intervenções que não tem a ver com risco mãe-bebê. Tem a ver mais com, tá demorando demais, quero acelerar isso. Vamos tentar fazer coisas para que isso aconteça mais rápido, né? Lógico, dá para você sugerir, dá para você pensar, mas essa mulher tem total autonomia de poder entender, será que eu quero isso? Porque daí não tem a ver com risco de vida. Né? Porque normalmente a gente não vai discutir quando alguém fala que tem risco de vida. Você vai falar, é isso mesmo? Precisa? Ok, a gente também prepara muito para entender o que é esse risco. Como que você sabe que é risco mesmo. Então a gente prepara essa família para isso. Mas dificilmente alguém vai falar, não quero. Né? Se alguém falou. Se alguém Se o trouxe médico tá falando, a ali enfermeira que tá falando, possibilidade ouviu de o um batimento aqui, a gente precisa fazer algo. Agora, tem as intervenções que não são sobre esse risco. E aí, você pode montar isso. Será que eu quero que acelere? Será que eu quero uma medicação que vai trazer mais contração? Né? Mas daí isso também vem muito da visão sobre o parto. Da própria equipe também. Né? Se eu sou uma equipe que trabalha com um parto normal, falo que, nós vamos, né, plano A é um parto natural, normal, enfim. Se eu trabalho com isso, eu trabalho com fisiologia. Então, se eu sou uma pessoa, um profissional de saúde, que estou sempre trazendo intervenções, que a gente fala desnecessárias porque não tem uma real indicação, que seja essa, vamos acelerar isso. Se eu estou sempre lançando mão dessas intervenções, será que eu acredito na fisiologia? Será que eu acredito que isso pode realmente acontecer? Porque uma coisa é a mulher falar, eu quero algo. Gente, faça alguma coisa, eu quero analgesia. Eu quero essa intervenção. Outra coisa é a equipe de saúde ficar sugerindo coisas que ela não pensou.
que ela não queria. E que na hora não tem a menor capacidade de refletir sobre. Exato. Se falar, olha, esse Buscopan, se você tomar ajuda com a dor, a gente toma. Sim. Né? Mas, então, assim, a gente que é a equipe, né? A doula é uma profissional de saúde também. A gente tem que tomar muito cuidado com o jeito que fala as coisas, que fala, principalmente durante o trabalho de parto, né? O jeito que passa informações. Porque eu posso estar sugestionando algo que não é verdade, ou que eu falei tranquila, mas aquela mulher não levou na tranquila. E aí? E a gente nunca sabe o que essa mulher vai levar. Então, tem que ser muito cuidadoso. Então, por isso que a gente tenta preparar ao máximo nessa teoria, né? Porque a gente vai viver na prática depois. Ou seja, pega de surpresa nas situações, né? A mesma... Mas e com a equipe? Porque assim, eu lembro que na minha primeira gestação, que eu cheguei a procurar uma doula, e eu fui perguntar pro meu médico, porque eu não conhecia ninguém que tinha tido doula, enfim. Eu falei, se eu quiser ter uma doula, como que funciona? Ele olhou meio assim pra mim, né? Porque o meu médico, assim, apaixonado por ele, teria 10 filhos através, né, da assistência dele, mas ele é tradicional, ele é de parto normal, mas se você não conversar, ele vai fazer os procedimentos, ele vai fazer a episiotomia, ele vai acelerar. E eu fui, né, durante o pré-natal todo, levando isso. E aí chegou um momento que eu falei, e se eu quiser ter uma doula, como funciona? Aí ele falou, você só me avisa que vai ter mais alguém na sala e eu boto pra dentro. Foi bem assim, eu boto pra dentro. Então ele não se opôs, né, a ter, mas também não falou, nossa, que incrível, que legal, né, vamos ter. Então, e pra mim terminou aí a minha relação. Né? Porque aí eu não tive a doula, enfim. Como que funciona essa relação com a equipe médica? Porque você tem lá o pacote completo, vamos dizer assim. Mas uma pessoa que vai contratar a doula e que está fazendo um pré-natal pelo SUS, de repente, ou que está fazendo particular, né? Numa outra clínica, num outro hospital. Como que é essa relação da doula com a equipe médica? Essa construção de relacionamento? Pra não chegar ali na hora, né? Tipo assim, ó, essa aqui é a minha doula, né? E é ela que vai falar tudo por mim aqui. Como eu tenho muito tempo de Botucatu, todo mundo Já me conhece. todo mundo, né? Me conhece, assim. Mas isso foi uma construção também. 13 anos. É uma construção, inclusive, da profissional que eu sou. O que eu quero? Que imagem que eu quero? Porque se eu trabalho com experiência dessa mulher, eu vou tentar ao máximo não... criar momentos de tensão sem que precise, ou falar coisas, né, ali num momento que vá criar algo, né? Então eu tomo muito cuidado com isso. Acabo conhecendo os profissionais já, né? Tô em Botucatu há muito tempo, eu sei cada um, como funciona cada um, porque a doula é esse lugar que vai apresentar essa realidade obstétrica do lugar onde você vai parir, né? A gente tem essas informações para falar, olha, muitas vezes a gente lida de uma forma de que a gente está, falando mal desse médico, estamos falando mal dessa instituição, estamos querendo... E não é. Estamos falando realidades. Estamos falando como funcionam as coisas, porque ela precisa escolher de acordo com o que ela está, né, querendo ali. Então, eu sempre tento montar algo muito próximo da equipe, porque eu sei que eu vou encontrar essa equipe lá depois. E também, dentro do que essa gestante quer, também tento conversar com a equipe de alguma forma, né? Então, pelo plano de parto, quando é uma equipe particular, por exemplo, um plano de parto ele serve para isso. Então, eu vou montar com ela esse plano de parto, ajudo ela a fazer algumas perguntas para o obstetra, para levar para esse obstetra e a gente entender como que ele pensa nas coisas e tudo mais. Ele traz como ele conduz, a gente tenta entrar em comum acordo para tentar ao máximo não ser pego de surpresa. Isso antes, chegar alinhado, né? Agora, quando a gente vai para plantonista e tudo mais, aí acaba sendo um pouco diferente as coisas. A gente não consegue muito antes tentar entrar num consenso, até com pediatria também, quando tem pediatra e tudo mais. Mas a gente sabe como que funciona cada instituição, tanto o SUS, como que funciona, como que é o plano de saúde e tal. E a partir dali, tentar construir.
eu tenho essa questão que eu conheço essas pessoas, então elas também sabem como que eu sou, eu sei como elas são, e a gente vai se encaixando. Eu acho que a doula tem que ter uma adaptabilidade, assim, tem que ter uma habilidade de adaptação enorme, né? Porque Com certeza. E são eu tenho que me vários adaptar na ambientes, hora, né? Em vários ambientes, tanto com a família em casa, porque nós somos a pessoa que fica com essa mulher em casa até transferir, né? Então a gente fica sozinha com ela, transfere, segue no hospital. E eu sou da boa vizinhança, né? Eu converso com todos, sempre tento, né, deixar um ambiente tranquilo, até para quando eu preciso falar algo ou sugerir algo que também seja recebido de uma forma legal, para que não sintam que eu estou questionando, que eu estou apontando o dedo, né? Acho que já mudou muito. Talvez trabalho, lá no Por começo. isso que ela tá há 13 anos. Deixa eu te explicar. Exato. Já teve um tempo, uma época, que a gente teve que abrir no facão as coisas. Que se não fosse numa energia, às vezes, meio combativa, realmente atrocidades aconteciam, né? Não em Botucatu só, mas principalmente em Manaus. Muita atrocidade acontece até hoje. Então, se a gente, às vezes, não vinha com um ar meio... assim, a gente não conseguia garantir quase nada para essa mulher. Essa mulher não tinha zero voz. E aí eu acho que esse caminho que foi brotando e que Hoje em dia, graças a todas Deus, as tá sendo profissionais mais falado, foram né? mantidos, Com né? certeza. Graças Então, a Deus mesmo. os próprios profissionais já falam, ok. Então, né? Às vezes não entendem muito bem qual que é essa posição. Mas antes eles tinham muito medo da doula, por isso que era muito meio mal falado. Porque nós éramos as pessoas que sabiam o que eles estavam fazendo. E a gente via e a gente falava. E aí também ser visto, ser questionado é uma questão dura também, né? Então acredito que foi difícil para esses profissionais também terem que se moldar a um novo modelo, né? A um jeito novo. E as mulheres foram mudando também. E eu vejo que hoje, nossa, tá muito mais aberto. Meu Deus, a própria Fer veio aqui E ela falando falou, né? o quanto mudou de 10 anos atrás pra cá. Porque antes ela trabalhava de um jeito, porque ela tinha aprendido daquele jeito também na faculdade, né? E tudo. A doutora Fernanda é uma médica nova. Sim, nova sim. de idade. Novíssima. Agora, imagina para um médico que está há 40 anos assistindo o trabalho de parto. Tipo, né? já executa uma coisa daquele jeito há 30 anos. Que agora sempre deu tem certo, porque as crianças nasceram, Agora tem que deu no mudar. colo da mãe. Agora chega Agora estão uma falando, aí, ó, que eu tenho pra que mim mudar, que eu tenho que né? mudar. Mas a gente preparando essa mulher, por isso que é uma educação em saúde de antes. Porque ela vai dando a letra para esse médico. Ela vai se posicionando e falando o que ela quer ou não. Ela tem a chance de mudar também. Se esse profissional falar, olha, por eu não causa disso, acompanho assim. Ok. Vou tentar achar outro profissional que esteja um pouco mais... Então, a gente tem uma liberdade maior. Acho que a mulher mudou também, né? E aí, a mulher mudando fez com que os profissionais também mudassem. E todos nós, né? Não é porque eu sigo uma linha da humanização ou, né, que eu também tenho essa linha restrita. A gente tem que estar se atualizando, tem que estar mudando a todo momento. As gerações mudam. Também tinha uma geração de mulheres lá atrás que era de um jeito... Hoje a gente vê outro tipo de geração chegando. E se eu quero trabalhar com isso por muito tempo, tenho que me adaptar tudo aos novos profissionais, né? Acho que por isso que eu faço muita questão de estar envolvida com a universidade. Porque é dali que vai sair os novos profissionais. Com certeza. Né? Os médicos, os enfermeiros e tudo mais. Então eu faço questão de transitar muito nisso, porque a gente sabe que é dali que vai sair. E essas pessoas a gente vai encontrar depois. Né? Então, é um caminho de vários lugares, assim, Com né? De certeza. atuação. De equipe mesmo, né? Uma equipe mesmo. Ô Lu, e assim, eu tive cesárea, né? O Léo foi através da cesárea. E eu confesso pra você que eu nem fui atrás de procurar pra ter uma doula, nem nada assim na época. Hoje, sabendo de tudo, eu com certeza seria uma opção. E ainda mais... por mais que eu tenha tido, né, o parto de cesárea, eu vendo hoje, eu acho que eu ficaria muito mais tranquila tendo alguém ali do meu lado, do jeito que aconteceu tudo, porque eu fiquei muito nervosa na minha cesárea, antes eu não estava até tranquila ali, falando, Mas na vai hora... dar tudo certo, só que do jeito que aconteceu tudo, eu fiquei nervosa depois. Por quê? Porque o Léo nasceu, não chorou, daí eu fiquei ali e falei, gente, e aí? Parece que saiu uma, né?
não tá chorando. Aí, de repente, deu um chorinho meio assim. Daí até o Otávio falou pra mim, ele falou, ele já nasceu? Eu falei, parece que sim. Aí, de repente, ele começou a chorar. E daí a enfermeira já trouxe ele ali do meu lado e falou assim, olha, a gente já vai ter que levar ele. E ele, roxinho ali, eu olhei, eu não consegui nem tirar uma foto direito com meu filho. E daí já levaram ele correndo. Falei, meu Deus. Aí eu e o Otávio, os 2 pais de primeira viagem. Ele falou, amor, tá tudo bem? Eu falei, não sei. Não sei. E é difícil, Olha, a gente os ficou profissionais que estão vivendo aquilo, é difícil parar e falar, olha, Sim, vamos mas conversar eu perguntei, sobre. eu Porque falei eles assim, fazem isso a ainda- cada 40 minutos e sabe que tá tudo bem, então não precisa avisar que tá tudo bem. Sim, sabe e eu olhei pra minha médica e eu falei, doutora, tá tudo bem? Ela falou, tá tudo bem. Pronto, E só. ficou assim. Porque ela sabe que tá tudo bem. Ela mas, sabe tipo, que tá não tudo tem bem. essa E tava todo mundo ali humanização, né? normal, daí eles conversando e eles dando risada ainda ali. Eu tava um clima normal. Eu falei, gente, acho que tá tudo bem mesmo. Mas você ainda fica Mas com olha a aquele angústia, sentimento. né? Olha a protagonista da É. situação. Aí você fica com aquele sentimento que você Descanteio. fala, caramba, será que tá mesmo? Mas eu acho que tá, porque senão eles estariam nervosos, né? E não sei. Aí o Otávio, eles falaram, pai, fica aí. E daí o Otávio ficou ali comigo ainda um tempo. Aí depois chamaram o Otávio, daí ele foi. Aí eu fiquei ali ainda, né? Naquela angústia. Sem esperando. notícia também, Sim. porque um foi e você ficou sozinha, É, né? De repente a porta abriu, aí trouxeram o Léo, daí ele tava lá bonitinho, dentro ali da, né, como chama, incubadora? Não, ele... É o bercinho aquecido. bercinho não sei aqui. qual que foi o atendimento que ele precisou. Pode ser uma incubadora, mas pode ser um bercinho aquecido. Não foi Acho que é incubadora. bercinho. Não. Não, porque... É só um bercinho fechadinho, mesmo. assim? Um Era bercinho fechado? fechadinho. Era fechado? fechadinho? É, fechadinho, transparente, Então foi assim, uma que daí tinha incubadora. um buraquinho, assim. Isso, que... foi uma incubadora, mas provavelmente foi só para apoio de oxigênio só. Ah, tá. Mas É, então, daí ele tava ali, deitadinho já, bonitinho, com a roupinha, deitadinho assim de lado, daí eu via assim, tinha um buraquinho, daí eu ficava olhando ele ali deitadinho, tava assim, tudo tranquilo, eu falei, ufa, tá tudo bem. Mas e aí, o que rola essa aconteceu, né? angústia. Mas o que aconteceu? Exatamente, daí a gente fica É assim... só tá tudo bem, né? Não, tá tudo bem. E eu fiquei nessa E se eu tivesse alguém ali do meu lado, com certeza eu estaria mais tranquila. E você estaria ali, por exemplo, me explicando e falando, olha, aconteceu assim, assim. Só que teve todo uma angústia, eu acho, por eu saber também que antes eu já tinha saído algumas coisinhas que eu já tinha conversado com as enfermeiras. Enfim, já até contei essa história aqui antes. Depois eu vou conversar com você também. Mas Por favor. assim, conta pra gente também, no trabalho de parto não, na cesárea, durante a cesárea, como que funciona, né, esse seu apoio? Você fica ali junto e aconselhando mesmo a mãe, explicando, olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, acalmando nesse momento. Sim. Foi também um trabalho feito com as instituições, né? Foi ali batendo na tecla que, gente, ir para uma cesárea, você também precisa de acompanhamento. Sim. Principalmente quando o bebê vai, o acompanhante vai, você fica sozinha. É. E aí, né? Então foi uma coisa que a gente foi tentando instituir, porque achavam também que a doula era só pro parto. E era também assim, acabou o parto, pode ir embora, tá? Isso. Aí tipo, não, mas peraí, amamentação, eu tô aqui até, né? Então foi um trabalho que a gente foi demonstrando interesse em estar também. E aí as equipes foram, né? Então o SUS e o particular têm algumas diferenças, né? No SUS a gente entra na cesárea, você pode escolher, que é o seu acompanhante ou sua doula na cesárea, né? Normalmente, essa cesárea pode ser durante o trabalho de parto. E você não pode optar pelos dois, por exemplo. Pode Eu ficar. acompanhante Tem é que uma escolher um só. Normalmente na sala de cesárea vai ficar um. Ah, O que a gente entendi. faz somos trocas. A gente faz trocas. Tá. Então pode ser tanto uma cesárea que estava em trabalho de parto, precisou realmente de uma cesárea, ou essa mulher decidiu no meio do caminho querer uma cesárea, mas pode ser uma cesárea marcada também ali, né? Uma cesárea eletiva, né? Então todos esses momentos da cesárea a gente pode estar junto, né? Normalmente o acompanhante vai junto, começa junto a cesárea, né? A gente faz esses planos, né? E aí, você vai estar junto em caso de uma cesárea? Você quer estar junto? Tem uns que falam, olha, eu não sei, eu preciso ver. Então a gente fala, não tem problema. Você até o momento de entrar, você pode decidir, né? Então, porque senão eu vou. E você fica com o bebê, a gente faz esse jogo, né? Mas normalmente o acompanhante entra, inicia essa cesárea. A hora que o bebê nasce,
né? A gente tenta fazer pele a pele, a gente tenta fazer algo ali, né, para que tenha uma recepção legal também, que a mulher sinta esse bebê e tudo mais, salvo exceções de emergências com o bebê. Mas daí o acompanhante segue com o bebê. E aí eu assumo esse lugar e fico até o final dessa cesárea, né, até a hora que junta de novo. Né? Porque aí a gente fica lá sozinha, né? Principalmente eu no fiquei lá plano de chorando. saúde. O plano de saúde, ele Nervoso. tem recuperação anestésica. O SUS não tem. O SUS termina a cesárea, junta todo mundo e vai todo mundo pro quarto junto. Não tem uma separação. No plano de saúde, você tem a recuperação anestésica. Acaba a sua cesárea, você fica numa sala. Sim. Todo mundo desceu e você fica sozinho. 1 hora, 1h30, 2 horas de recuperação anestésica. Você fica lá sozinha. E as mulheres não Sozinha, sabem sozinha. disso. E as mulheres não sabem disso. Eu não tinha Nós somos ideia as pessoas que contam sobre isso. E aí eu comecei a ter essa ideia. Poxa, eu sempre fico lá embaixo, sozinha, essa mulher lá em cima, sem nada. Eu vou começar a conversar com as pessoas que eu quero estar na recuperação anestésica com essa mulher. Gente, eu saí, eles já me levaram pra uma sala, mas só que era uma sala, um quarto grande que tinha várias, né? Isso. Várias, E várias especialidades, não é várias só cesárea às especialidades. vezes. Só que daí eles já levaram depois o Léo, daí elas foram tentando colocar ele no meu peito pra ele mamar, só que eu tava tão grogue da anestesia e eu fiquei, tipo, eu nem Meio- dormi a noite inteira, eu dormi 1 hora e eu tava muito grogue. Então, eu lembro delas colocando o Léo pra mamar no meu peito e eu assim, ó. Tem até foto minha, eu tava Meio assim, ó. grogue, é. Gente, é sério. E eu tava com muito sono, era um sono que eu não conseguia controlar. da Aí, anestesia depois mesmo. disso, eu dormi mesmo. Então, daí o Léo ficou ali e eu fiquei dormindo. Então, acho que a minha recuperação dessa, eu nem lembro, porque eu tava dormindo. Foi muito Mas louco. mesmo assim, você tá dormindo, você tá ali. Poxa, tem uma pessoa que vai estar observando sobre como as pessoas estão o que estão fazendo com você, Maravilhoso. o que estão trazendo. Então, normalmente eu fico com o meu celular e aí o acompanhante que tá com o bebê com o celular. A gente se manda fotos, a gente avisa, ó, aqui tá tudo bem, aqui tá não sei o quê. isso, que Aí legal. mostra foto do bebê dela, tipo, olha como que ele tá. Ah, é muito lindo, né? Pra tentar fazer com que essa solidão, esse lugar sozinho, fique menos pesado. Sim, porque os acompanhantes também ficam lá. E aí, gente, o que tá acontecendo? Ou Tá pode demorando? ser que também a família fala, não, meu acompanhante vai ficar comigo nessa recuperação, eu quero que você desça e resolva as coisas com o bebê. Mas por exemplo, que nem no meu caso, o Vitor, meu segundo, ele precisou ir pra UTI. Mano, e aí eu fico lá, eu fiquei sozinha, sei lá quanto tempo, que eu não tenho essa noção. Em recuperação anestésica. Ali sozinha, Sem e o Vitor notícia foi nenhuma. pra UTI. Ai, gente, que nervoso. 1h30, eu não sei quanto tempo eu fiquei lá, eu nem lembro, porque a gente fica meio sem Perde a entender, mas noção muito do nervosa. tempo. Eu acho que eu fiquei o tempo inteiro rezando, devia transitar entre algum Acordar sono e- ali, rezar, era isso que eu fazia. Nervosa. Meu Deus. Acontece. Então, você vê, mas você não sabe, porque você acha que você vai achar que seu bebê vai pra UTI. Pois é. E Você aí se seu prepara pra isso. acompanhante normalmente fica, com quem que eu fico? Pra onde que eu vou? Né? Então, é pra ter, às vezes eu desço, falo, não tô conseguindo notícia. Peraí, eu desço, vou lá legal, atrás é verdade. e pego notícia, tiro foto, que seja, pra subir com notícia pra ela. Então a gente Ah, que tenta, legal. por isso que eu trabalho com experiência. Sim. Porque no fim eu quero que essa mulher tenha uma boas experiências, né? Depois que ela desce pro quarto, todo mundo se junta, aí vem a amamentação, vamos conversar sobre essa próxima etapa. Tan, 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 porque Vamos por eu partes, gosto né? isso. Passou essa? Então tá. Então, normalmente, por isso que eu faço, eu tô na amamentação nessas primeiras horas, eu vou embora normalmente umas 4, 5 horas após nascer. Eu retorno no outro dia, eu retorno 3 dias depois, eu retorno com 7 a 10 dias. Eu fico até esses 42 dias visitando. Daí, em equipe, né, a gente pega a parte técnica. Às vezes elas precisam dar uma olhada na minha cicatriz. Tô com não sei o quê. Então, a gente, na verdade, cuida de tudo. Tudo que é de primeira linha e segunda linha de cuidado que a gente fala, a gente assume tudo. Aí, realmente, nossa, não, a partir daqui, precisa de um PS, precisa de coisa. A gente também auxilia para que encontre esse serviço que ela precisa de uma forma menos desesperada, né? Porque daí você não sabe para onde você vai. E aí tem gente que vai, ó, é assim, você tem que fazer isso. Então,
Vai lá, espera, aguarda notícias, manda notícia, então tem esse... Mas a cesárea, fica esse lugar que doula não faz parte de cesárea, né? Lógico, uma mulher que ela já vem falando pra gente, quer uma cesárea, a gente vai tentar entender, ela quer por quê? Ela tá entendendo o processo, onde que é isso? E a gente vai construir isso, até, né, dando informações, dando tudo que ela precisa para poder pensar sobre. E, não, mudei de ideia, tá, acho que é melhor, quero um parto normal e vou seguir. Ou não, eu quero uma cesárea mesmo. Mas que ela esteja decidindo de uma forma que ela entenda o que é uma cesárea, o que ela vai passar, quais são os riscos-benefícios, tanto do parto normal quanto da cesárea, né? Tem muita mulher que ela quer uma cesárea, até a última experiência que eu tive, né? Eu acompanhei a cesárea dela para acompanhar a amamentação, esse início de amamentação. E ela queria uma cesárea porque na família dela, a mãe e a avó tinham perdido bebês com 39 semanas. Nossa. E ela tinha muito receio de deixar acontecer espontaneamente. Nossa, então, para mim, faz muito sentido o receio dela. O que eu vou discutir? Vou falar que não tem nada a ver. Não é sobre o limite dela. E a gente vai trabalhar com isso, com esses limites, né? Então, faz sentido. É para ir, sim. Eu acho que toda mulher merece, sabe? Ter uma pessoa de confiança, uma pessoa que possa traduzir o que está acontecendo ali e que possa ainda continuar depois. Por quê? O que eu vejo na experiência, né? Os profissionais de saúde, eles chegam até um tanto com a gente, até o parto. Depois, você não vê mais quem fez seu pré-natal. Você tem ali até a volta com 42 dias. Mas acabou. Os profissionais têm um limite de atuação com vocês, né? Com a gente, né? E eles não veem muito o que acontece depois, qual que é a construção disso, o que foi feito durante o parto, como isso reverberou e tudo mais. E a doula, eu vejo tudo. Eu sou a pessoa que vou na sua casa ainda, vou ouvir tudo, vou ver o que aconteceu lá atrás, vejo até as próprias decisões que foram tomadas durante, se aconteceu alguma coisa, né? Eu tô vendo isso depois. E isso vira sempre um aprendizado para você, para trazer para a próxima, né? Ai, com certeza. Eu acho que eu saio de todas assim com uma sensação de falar, nossa, eu acho que até de ver a força dessas pessoas, eu acho que ver as mulheres e ver esse momento já é um grande aprendizado para mim, assim, enquanto pessoa. Mas pegar nesses 13 anos, nenhuma história foi igual. Nenhuma, não consigo, sempre estou me surpreendendo. E teve alguma história marcante, assim, que você fala, poxa, olha aqui, o papel da doula mesmo fez a diferença aqui? Nossa, muitas, né? Acabou de falar que em 13 anos nenhuma história é igual, imagina a quantidade. Muitas histórias, assim, se eu fosse escolher uma, né, eu acho que seria muito difícil, eu estaria, às vezes, deslegitimando todas as outras, porque todas as outras são fantásticas histórias, assim, de resiliência e tudo mais. Eu acompanho também óbitos fetais, né? Também tenho essa parte, também sou uma pessoa que, às vezes, na gestação já sei o que vai acontecer, e também estou preparada para isso, para acolher tudo isso. Então, nossa, é uma gama de histórias, assim, muito, muito enormes, mas o que eu acho bonito, que eu não sei se eu consigo trazer uma história, mas eu acho bonito, assim, porque por mais que a gente faça planos, plano A, plano B, a gente tá se jogando no mistério, né? E também a gente às vezes é pego de surpresa com os mistérios que acontecem, né? E das coisas que vão acontecendo, assim. Mas eu acho que o bonito para mim é olhar essa mulher mudando ao longo do processo. Essa oscilação entre tô super preparada, tô começando, aí vai pro meio do caminho e fala, nossa, tô cansada, será que eu vou dar conta e tudo mais? E aí ela passar, você vê esse momento emocional, essa crise existencial acontecendo, e você sendo esse porto seguro de falar, tá, eu não posso entrar numa crise existencial aqui,
né? Eu não posso ter dúvida, então vou me manter firme e falar, né? E aí, e acontecendo, e o olhar depois, assim, ela passou por tudo isso, esses desafios, tal, quantas horas forem, e sempre quando nasce o bebê, o primeiro olhar vem pra gente também. Até dá um... Ela olha e fala, eu consegui, eu não imaginava. Então, eu só conseguia falar isso quando o Rafa nasceu. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Só conseguia falar isso. Não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Né? Porque é um poder pessoal, né? Sim. Então, quando a gente fala também dessa questão, não é que a cesárea muda. Ah, ela não tem poder pessoal. Não é sobre isso, porque ela também está se desafiando ali. Ela também está passando por um processo, né? Mas quando a gente se joga nesse mistério e passa por isso, e você vê, é um voltar a acreditar em si, né? Você fala... Sempre. Pra sempre, assim, eu acho que altera pra sempre a visão dessa mulher. O Marco falava muito isso, você também falava, né? Depois que você passar pelo processo de parir ali, né? Você vai falar assim, eu tenho força para qualquer coisa nessa vida, sabe? Porque, poxa, você trouxe o seu filho ao mundo ali no natural. Assim, quem não passou por isso, parece que é uma bobagem. Talvez não seja tão forte, mas é muito forte isso. Várias vezes eu trago isso para mim mesma. Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Porque você traz esse Eu sou capaz. Eu sou capaz. E a gente até trouxe isso numa outra conversa, né? Dessa importância, dessa assistência, desse olhar para a mãe nesse momento, para esse protagonismo. Porque se a mãe fica desamparada, beleza, tiraram a criança de dentro de mim, eu pari a minha criança, mas já levaram embora, e eu não tenho notícia. Eu acho que essa coisa de... Quem sou eu nessa história? Quem sou eu nessa história? É uma já vulnerabilidade começa uma enorme. frustração ali, né? Tipo, por que eu não sei do meu filho? Por que eu não sei do que tá acontecendo? Era pra eu estar sabendo de tudo, né? Eu sou a mãe dessa criança. E não tem diferença pra mim, essa mulher que começou o trabalho de parto, finalizou, nasceu, ou ela no meio do processo falou, não quero mais, gente, sabe, tá demais, tal, quero ir pra uma cesárea, quero uma analgesia, ou aquela que marcou essa cesárea de alguma forma, mas não tem muita diferença no sentido de que todas elas estão ultrapassando limites próprios. Sim. E eu acho que ultrapassar esse limite pessoal traz uma grandeza, né? Traz um lugar de empoderamento, né? Então, não é uma competição entre quem conseguiu chegar até o fim, quem não foi até o meio, e quem não é uma deslegitimação, porque todas elas estão num momento de vida, né, que está desafiador, né? Então, também gosto, a mulherada às vezes fala, quando eu falo, dá seu relato de parto, mas eu não pari, eu não consegui parir. Falei, menina, você não conseguiu? Seu bebê tá aí. Olha o que você teve que decidir. Olha o que você teve que passar. Olha tudo que aconteceu com você. Você está numa recuperação. Você está amamentando. Você não conseguiu. É óbvio que você conseguiu. Tem tanta coisa para contar. Tanta coisa, sabe? Intenso E essa tudo, troca né? precisa acontecer. Sim. Né? A gente falou muito assim a gente fala, né, sempre, falamos aqui também sobre esse empoderamento, esse protagonismo, mas eu acho que nessa conversa com a Lu, eu já tinha noção dessa importância de uma doula, tanto que eu tentei ter uma, enfim, mas eu não tinha esse olhar de respeito como indivíduo para a mulher. Porque a equipe médica ali, plantonista, o hospital, a parte hospitalar, não é uma crítica, não é uma acusação. Mas eles fazem isso o dia todo, todos os dias. Acaba... não trata individualmente. Trata individualmente. O seu bebê precisa disso, você precisa de uma cesárea por conta A saúde, disso. né? Isso, mas não como um ser humano que tá ali com uma emoção, com alguma coisa. E aí ficou muito claro pra mim isso aqui, pela forma como você traz, Lu, que a doula tá ali para ser essa individualização da mãe. Se sentir ouvida, essa extensão existo. da mãe, que a mãe não consegue saber ali, né?
E acho que é uma mãe nesse extensão momento. mesmo, tipo, ela tá ali na recuperação da anestesia da cesárea. Não, eu tô aqui do seu lado, eu vou te trazer a informação. Tá olhando o tempo todo pra mãe. Sim. Porque eu acho que essa é a fala-se diferença. muito isso, que a gestante, né, todo mundo olha pra ela. Depois que o bebê nasce, olha-se pro E aí, bebê. quem que olha, né? E a doula tá ali, né? Eu acho que vem... É isso, é essa extensão, esse empoderamento, o seu papel de estar ali, conduzir essa mulher como Eu como sou, mulher, sou apaixonada protagonista por mesmo. todas as mulheres que eu acompanhei. Todas, assim, a gente cria um lugar, assim, muito, muito único, sabe? Tanto que depois a gente ficou bastante tempo sem se falar, sem se ver, né? E aí eu te vi no Instagram, falei, nossa, tá, deixa eu me conectar. A gente se viu no Foi, shopping, sim. que foi o primeiro, eu falei, nossa, por que a Mari não deixa eu voltar? Como é que, porque a hora que a gente se viu, né, eu tinha passado por todo o processo da gestação de risco e tal, então, já desde o começo eu já sabia que era muito diferente a situação, né? Então eu não voltei a me conectar com a Lu, não tinha... Era muita coisa acontecendo, Sim. né? Eu só queria que meu filho conseguisse nascer, né? Nessa hora da justo. melhor... Foi muito diferente as situações, né? E aí, a hora que a gente voltou a se falar, já tinha começado aqui o BoraCast, já tava coisa linda, né? Acabei acompanhando, eu acho que acompanhei a Marcela, né? Ah, sim, Aí a Jéssica agora também, que é a cunhada. Você tava com a Jé, não sabia que você tava com a Jé. Ela me contou no pós-parto, eu cuidando da amamentação dela. Então, eu conheço, sou irmão do companheiro dela. Eu falei, vocês estão dando carteirada agora, né? Vocês estão me testando. Muito Acabei legal. então acho que isso é muito gostoso, assim. Do meu trabalho que eu gosto é esse lugar que fica também depois, né? Sim, porque é o que nem eu falei, eu não tenho o que reclamar dos meus partos, mas quem que era a enfermeira? Não sei. Quem que tá... Não sei. Não sei, gente. Eu sei quem era o meu médico. Quem vem me falar, porque é muito legal também a gente trazer aqui, que a gente tá falando de parto natural aqui, trazer que é tão importante as mães conversarem com outras mães sobre isso. Isso pra mim foi decisivo. Eu vir conversar com a Dé, foi uma das pessoas que eu conversei, e mais outras 2 que eu conversei lá em São Manuel. 3 conversei lá. E aí, Lu, quem vem me falar, porque aí hoje as mulheres vêm me perguntar sobre o parto, né? Aí eu falo, dá um alô pra Lu, pra que você pelo menos saiba, né? Quem tem Não esse precisa interesse. me contratar, Isso, mas que eu seja uma pessoa que possa conversar. Exato. Eu sempre falo isso. Porque que pra legal, mim, mano. foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Não tem É uma pessoa nada que pra não falar. tá ali somente, entre aspas, com a parte técnica, né? Tá olhando pra você, pro seu sentimento. E Sim. foi várias vezes E cuidar em do seu casa bebê depois. depois. Até as próprias coisas que vão acontecendo, assim, depois de um parto, vem alguém e faz uma massagem na sua barriga. Ninguém explica muito bem o que tá fazendo. Aí eu sou a pessoa que, então, ela tá fazendo isso por causa disso. Isso é muito importante pra você agora, porque tem que olhar sangramento, independente se é cesárea ou se é parto normal. Você tem um cuidado depois. Por isso que eu também me voltei muito pro pós-parto. Porque daí não depende do que foi o nascimento, como que foi ali. Precisa de cuidado, essa mulher, esse bebê, né? Então, por isso que eu também acabei abrangendo muito mais, assim. E a gente trabalha com introdução alimentar, com desmame gradual também. Então, a gente... E ginecologia, então, daí, o que vocês quiserem nunca mais soltar a gente. Maravilhoso. Tá ali o tempo todo. Tá ali. Eu tava lembrando aqui também, né, que eu tava falando... Eu tive muita sorte quando eu fui pra cesárea, porque veio agora a lembrança. Tinha 2 enfermeiras que me acolheram muito bem ali também, e uma delas, inclusive, me viu crescer. É de 2 córregos, vocês acreditam? E ela tava de plantão naquele dia. Olha que incrível. Então, tipo assim, foi uma coisa que, nossa senhora, deu tudo certinho, foi maravilhoso. Só que depois, a hora que saiu todo mundo da sala, foi esse perrengue todo, né? Que daí eu falei, e aí agora? Eu acho que isso é uma coisa
coisa que a mulher também tem que pensar. Acaba o parto, acaba as coisas, todo mundo sai. Quem que fica? Não é questão Depois de... elas vão passar, tem hora certa pra visitar. Mas não tem mas um quem vínculo, que fica? né? É, tem quem um que cuidado, um olhar, mas não tem um vínculo, uma atenção individualizada mesmo, né? É, exato. E, ô Lu, tem outra coisa assim também agora, né? Vamos pra polêmica. Ai. Que assim, quando tem as discussões, né, sobre parto, existe também um movimento muito radical, né? Que tem os extremos ali. Agora eu peço pra você contar pra gente como equilibrar, né? Não ser tão radical, não ir tanto ali pros extremos. Como equilibrar informação, respeito e acolhimento sem julgamento. Acho que tem essa diferença do ser radical enquanto mulher gestando e o que ela acha da vida, e a diferença de você ser um profissional de saúde radical, tanto para um lado quanto para o outro. Como profissional de saúde, eu sempre tento olhar a máxima de que essa história não é minha, não é sobre mim. Então, uma coisa que eu escolhi para mim foi vivenciar partos domiciliares. Não quer dizer que isso é bom para todas, todo momento, e que eu também vá falar sobre isso como vão tentar te trazer para isso, né? como uma única verdade. Então, como profissional de saúde, você tem que ter uma noção muito grande que sua visão de mundo é sua. Você tem que passar informação, você tem que passar conforme, né, essa mulher também vai pedindo e você vai conversando, mas a minha visão de mundo não interfere. Tanto que eu não falo dos meus partos para minhas gestantes. Se elas perguntam, falo, comento, tudo mais, de uma forma também, né, que eu não vá ficar jogando minha história para outra como se a minha história fosse base. Sim. Então, assim, de primeira eu nunca conto minhas experiências. Não, elas não me moldam enquanto profissional, né? Porque profissional você tem que ser, a gente brinca, tem que ser laico. Minha Olha que religião, legal. minha visão de mundo, o que eu acho que é bom, o que eu gostaria que o mundo fosse, fica para mim. Sim. E eu tenho que ter a responsabilidade de passar coisas reais, né, risco-benefício das coisas, e montar isso com ela. Sim. E aí eu me moldo, né? Essa mulher pode ser radical. Eu consigo trabalhar nos radicais também, né? Consigo ir. Existe essa vertente, existe uma vertente também em mim, mas eu uso para mim essa minha vertente, né? Porque quando a gente teve no mundo, quando a gente quis mudar a assistência obstétrica, né? Isso há 30 anos atrás, se não fosse o radical de uma forma, talvez não conseguisse trazer discussão. Sim, então faz eu todo entendo sentido. que em uma época a gente Sempre precisou. precisa ter. Sempre. Precisou gente muito ali pra Brigar pra mesmo, brigar né? e mudar e falar, gente, vamos discutir sobre isso, vamos falar. Hoje em dia, lógico, você tem para tudo. Talvez hoje em dia a gente não precise mais ficar tanto nisso, porque as mulheres são diversas, né? Mas, por exemplo, tem mulheres que chegam e falam, olha, não, eu quero assim, assim, assado, é um parto domiciliar, é um parto sem nada, é isso, aquilo. Beleza, vamos conversar sobre riscos, benefícios, o que a gente pode esperar. Isso não exclui que a gente faça estratégia de para onde, que instituição de saúde a gente vai se a gente precisar. Porque você tem que levar isso em conta. Então, eu consigo transitar com todas tranquilamente, mas sem colocar a minha visão de mundo sobre elas, assim, né? E aí eu me moldo. Às vezes tem coisa que fala, olha, isso talvez eu não consiga te oferecer. Mas, olha, procura essas pessoas. Essas aqui talvez consigam, essa aqui faz e tudo mais, né? Por exemplo, a gente, quando atende domiciliar, que são muito raros, né? Porque a gente precisa de uma configuração muito específica para domiciliar. Tem mulheres que falam, olha, eu queria que viesse só uma. Eu gostaria que... Porque a gente fala, olha, a gente leva todo equipamento. Tudo de primeiro e segundo cuidado. E já teve gente que falou, não, eu quero assim ter sem nada. E aí a gente se vê nessa situação. Eu sou uma profissional de saúde, não vou negar atendimento, mas eu também não posso negar intervenções se precisa,
né? Preciso ter isso. Então, tenta achar esse lugar comum ou tentar falar, olha, tem outras pessoas que trabalham mais da forma com que você quer. Não se sente segura para fazer. Mas como que você fala assim, levo uma equipe, leva o quê? Explica um pouco como funciona. Do que a gente preconiza para um parto, né? Porque domiciliar, no caso, né? Essa mulher, ela tem o direito, inclusive, de não ter ninguém. Sim. Ela pode não contratar ninguém, ter sozinha, né? Isso a gente não vê tanto no Brasil, mas mais Europa, tudo mais, a gente chama de parto desassistido, que é a própria mulher, companheiro, as pessoas ali, né, tem esse parto. Ela tem esse direito. Eu não posso negar e falar que ela está errada por ela querer algo assim. Como profissional, preciso falar, vamos falar de riscos-benefícios? Posso te preparar para o que pode acontecer, para você saber o que é um sinal de alerta e poder ir atrás, né? Mas a gente não trabalha com partos desassistidos, né? Ela pode ter, a gente pode preparar ela e ela assume o risco, ela assume tudo isso. Mas quando a gente pensa em parto domiciliar, a gente precisa ter uma equipe que é minimamente preparada. Tanto precisa de duas pessoas da parte técnica, que seja uma para a mãe e uma para o bebê, porque se os dois precisam de auxílio e eu só tenho uma profissional, eu estou oferecendo um serviço que eu não garanto que os dois vão ter atendimento. Então, é num lugar de ética profissional. Eu preciso oferecer 2 pessoas, pelo menos, que saibam lidar com intervenções para a mãe, para o bebê Quem e tudo são mais. essas 2 pessoas, Lu? Elas podem ser 2 enfermeiras obstétricas, né? Pode ser uma configuração de 2 enfermeiras obstétricas, com especializações, tanto em cuidados materno e também de cuidados com o bebê, se precisa de oxigenação, enfim, né? Mas a gente pode se configurar como uma enfermeira obstetra e uma pediatra. E aí a pediatra ficaria com o bebê nessa parte e essa parte técnica de cuidado com a mãe. Questão de hemorragia pós-parto e tudo mais, né? Coisas que podem acontecer. E aí eu fico nesse suporte. Como eu falei, eu sou uma doula que eu transito um pouco a mais aí do que, né? Então eu fico no suporte do acolhimento dessa mulher e tudo mais. Mas quanto mais enfermeira eu for, mais eu posso ir ajudar minhas parceiras com material, né? Então a gente são essas 2 pessoas e a gente leva todo o cuidado de primeira e segunda instância. Medicação, oxigênio, todo mundo tem que estar muito preparado. Quem atende domiciliar, a gente que é uma equipe com enfermagem, com profissionais de saúde ali, enfermagem, a medicina já não preconiza tanto que ela esteja, ela tem que estar no hospital, né? Enfim, mas é atualização a todo momento. Com certeza. Você não pode piscar, deixar passar a técnica. Esqueci como que faz, tá errado. Você tem que se atualizar a todo momento. E a gente leva isso muito a sério, né? E aí a gente tem atualização que a gente faz que é internacional, por exemplo. Porque a gente se preocupa com o que a gente oferece. Eu não estou oferecendo só por oferecer. Eu estou oferecendo garantindo, né? Inclusive, a gente vai colocar depois, vou falar do Instagram, a gente vai colocar um depoimento de um domiciliar que a gente acompanhou, em que ela precisou de uma transferência para o hospital. E ela conta isso, ela foi ser transferida para o hospital chupando um sorvete de limão, assim. Porque ela falava, nossa, mas eu estava tão preparada de tudo que podia acontecer, a hora que se configurou, vocês já tinham feito tanta coisa, eu fui para o hospital, vocês estavam lá comigo, sabe? Parece que estava tudo bem. Então, não foi uma coisa que traumatizou. Então, eu acho que é esse o lugar da experiência, sabe? Sim. Não é só sobre o parto domiciliar é melhor, dá mais experiência que o hospitalar. Não, porque a mulher tem que estar no lugar que ela se sente segura. Acho que isso é o que ela precisa. Com certeza. Pode ser em domicílio, pode ser no hospital. Ela tem que estar se sentindo segura com a sua escolha. E a gente tem que se moldar a isso, né? Então, mas no domiciliar a gente tem mais responsabilidade, né? Porque quando a gente faz uma transferência para o hospital, a equipe vai se responsabilizar depois. A hora que você chega no hospital, a responsabilidade é deles.
Num domiciliar, a gente pega toda a responsabilidade pra gente. Então, tem que ter aí É muito diferente mesmo. Tem que ser preparado, né, Lu? Tem que. Ô, Lu, deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre te achei lá desde o começo, quando eu fui pesquisar sobre as doulas, conhecer doulas, participar de rodas de conversa que acontecem muito em Botucatu, né? Eu fui em algumas. Eu sempre te achei muito justa e muito empática, né? Isso é muito verdade. Então, eu queria que você trouxesse, assim, essas mulheres que estão aqui nos ouvindo, né? Sabendo que você tem essa visão, eu queria que você falasse para elas aí, né? Trouxesse um recado para elas que ainda não decidiram sobre o parto e que ainda se sentem inseguras com essa decisão. Manda um recado para elas. Com toda essa responsa que eu coloquei em você. Eu acho que independente do que elas, né, das dúvidas, do que elas estão pensando, eu acho que encontrar uma doula, uma pessoa de referência que também vai ajudar elas a pensar sobre, né, a elaborar sobre tudo isso, que caminho que elas podem seguir, que caminho que elas têm. Eu acho que principalmente quando você está perdido, não sabe por onde começar, eu acho que a doula é esse profissional que é para dar esse suporte, né? Que é para abrir esses caminhos, abrir a cabeça e poder achar meios dessa família montar, né? Fazer os planos de acordo com o que eles viram e estão achando pertinente, né? Então, eu acho que a doula é esse ponto especial aí, né? Ou deveria ser, né? Por isso que cada uma tem que estar escolhendo sua doula, né? E a doula, ela vai transitar com você por esse caminho escolhido também, né? Vai estar com você. Então, o que eu vou falar de mim quanto doula, tá? Eu falo muito que se eu falei quando a gente se conheceu e eu falei pra você que beleza, vamos fechar contrato, você quer, então, e eu falei que eu vou estar à sua disposição, quer dizer que eu vou estar. Quer dizer que se as coisas mudarem de configuração no meio do caminho, o que for acontecer, eu ainda vou estar com você, né? Então, acho que precisa achar essa pessoa que vai transitar nessas diversas coisas, nos diversos planos, nas diversas mudanças que podem acontecer, né? Então, assim, você pode ter uma garantia de quem que vai estar com você, sou eu. Eu acho que é isso. Não sei se eu falei o que você gostaria. Eu acho que sim, se eu é mais para as mulheres terem uma noção, né, desse tipo de serviço, de como funciona, né? Isso aí é legal. E aí tem as habilidades que cada doula tem, né? E que vão no caminho angariando essas habilidades. Então, eu tenho habilidade com acupuntura, trabalho corporal, né? Os spinning babies, os olhinhos. Então, vou trazendo essas coisas que incorporam no meu trabalho, e aí eu ganho também algumas habilidades a mais, né? De melhorar o posicionamento do bebê, eu consigo melhorar, tirar a tensão corporal, muita dor corporal, consigo trabalhar essa dor corporal, dar o alívio. Indução não farmacológica, também consigo oferecer antes de precisar, por exemplo, de uma indução farmacológica, né, com medicação. Pós-parto também, muitas outras habilidades. Então, acho que é isso. Eu acho que tantos anos me fizeram ser uma pessoa que eu consigo transitar nas diversas dificuldades e coisas que vão acontecendo, oferecendo também um suporte terapêutico ali, né? Sim. Com a medicina chinesa, enfim, ai, que legal, as ervas, maravilhoso, né? Foi maravilhoso mesmo, queria ter te contratado agora. Nunca é tarde. Nunca é tarde, tá? Pode escrever aí, ó. Escreve aí, Nayara, próxima. Não, só se vocês duas, ó, já falei. Não. Alguém tem que começar, porque você joga no ar mãe isso. Mãe de dois. Não dá certo, não fica legal.
Mãe de uma turminha aí, ó. Mãe. Mãe da rempa toda. Ai, Ô, gente, Lu. que legal. Foi muito especial, Lu. Obrigada, Que viu, bom, por ter gente. compartilhado tanto conhecimento com a gente. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha atingido Adoramos. também um pouco do que vocês pensam, do que vocês pensam também, né, do podcast de vocês, Sim, né? maravilhoso, Achei foi uma iniciativa muito interessante. Eu acho que a gente precisa falar de maternidades mesmo, né? E não só focar em um caminho. Eu acho que dá essa voz, porque a maternidade é tão múltipla, né? Cada uma é um universo, cada uma é um planeta ali, uma estrela muito diferente uma da outra. E eu acho que a gente estando juntas, podendo trocar, a gente vai se afetando também, né? A gente vai abrindo mão de coisa, vai também vendo outras coisas, né? Vai abrindo visão de mundo mesmo. Então, fico muito feliz de estar aqui, para além de estar muito feliz de você ter me convidado. E espero que a gente esteja junto aí para muita Com coisa certeza, ainda. Não precisa ser já só deixamos parto, o viu, canal gente? Ah, é verdade, né? Pra parto, não estamos querendo mais. Obrigada, mas hoje não. Obrigada, mas dispensa. Passa a bola. Ô, Lu, a gente já deixou esse canal aberto aqui pra você, sempre sugerir assuntos, porque você é uma pessoa de muita experiência para esses assuntos, então a gente vai ser sempre bem-vinda aqui, oferecendo assuntos ou qualquer outras situações aí, né, que a gente possa estar junto. E ficou alguma coisa por dizer? Nossa, eu acho que a gente pegou bastante coisa, Fomos, assim, né? né? Eu Fala, acho que então, como que fomos... o pessoal pode te encontrar aí? Ah, isso é legal, essa parte é boa. Bom, no Instagram a gente tem a página Gestar Humanizado, que é da nossa equipe, né? Que lá vai ter... A gente não é tão, assim, né, das redes sociais, mas estamos nos esforçando ao máximo para estar aí, né, presente também. Mas então pode lá tem o encontrar... contato de vocês. Tem e o tudo nosso mais. contato, tem onde a gente falar direto com a gente, pode mandar mensagem. Tem também o pessoal, né? Luciana Lago, não sei se vocês colocam em algum lugar. Sim, né? já vai também estar. Já para encontrar. A gente promove encontros coletivos de famílias, tanto do pré-natal, né? A gente chama de pré-natal coletivo, onde a gente trabalha temas em conjunto com as famílias, mas a gente também tem os encontros de mães e crianças e famílias depois, introdução alimentar, desmame gradual, volta ao Isso daí trabalho. é aberto para a população, assim, Isso, não é isso é fechado para aberto. suas... Tá. Não, isso é aberto mesmo para quem quer vivenciar, ter espaços para trocar com outras famílias também. Ah, Então, legal. E isso vocês divulgam nas redes de vocês? divulgamos, né? A gente acaba escolhendo momentos para cada coisa acontecer, porque é muita coisa. acontecendo. É muita coisa. E principalmente em época de parto, temporadas de parto, que a gente vai ficar assim. Então a gente marca coisas e desmarca. Tem essas questões. Vida acontecendo. Vida acontece, né? Mas sempre que a gente vai abrir um grupo, a gente disponibiliza ele lá no Instagram. Legal. E vai montando esse grupo ao longo do tempo. Mas é aberto a todo mundo. Tem inscrições só pra gente entender Tem um controle. quantas pessoas, que idade gestacional, o que vai, pra onde que vai. Porque a ideia é a gente nunca focar numa coisa só. A gente quer ajudar todo mundo nas suas diversas escolhas. Muito bom. Parabéns, legal, Lu, Lu. pelo seu trabalho maravilhoso. Obrigada, e todo Mari. esse estudo que você tem, né? Traz muita segurança. com Sou certeza. apaixonada real, gente, por mulheres, mães, por bebês. Maravilhoso, gente. Por todos. Ô, Lu, obrigada por você ter vindo. Assim, esse episódio, pra mim, eu acho que foi essencial, porque eu tinha uma visão da importância da doula, mas como, né, passou batido pra mim, por N questões, eu não tive essa experiência de entender o quão importante é. Eu tinha uma noção da importância, mas em alguns momentos, pra mim, caía como tipo assim, mas talvez se eu contratar uma doula, vai ser mais uma coisa pra eu me preocupar. Às vezes sim, por isso que depende muito. Às vezes. Eu cheguei a pensar, mas vai ser mais uma coisa pra eu me preocupar. E assim, com tudo que você trouxe aqui, eu acho que, tipo assim, é exatamente o contrário.
é menos coisa para eu me preocupar, porque ela está ali comigo, me deixando ser protagonista desse momento. Então eu acho que esse episódio, para além assim do que a gente já trouxe em outros episódios, da importância da mãe estar ali como protagonista, talvez a importância da mãe ter alguém ali, lembrando que sim, ela é a protagonista. Né? Então eu achei que foi muito incrível por isso esse episódio. Lindo, né? Olha que legal. Legal, gente. Então, gente, se você tá esperando um bebê ou conhece alguém que tá esperando um bebezinho ou alguém que tá aí nas tentativas, clica no aviãozinho, manda pra ela, dá o curtir no vídeo, porque, gente, são essas atitudes do enviar para 1000 pessoas que vocês puderem, ou o curtir do vídeo, ou um comentário que vocês possam deixar no vídeo, é isso que ajuda o nosso canal a crescer e a gente ter força para continuar com esses assuntos que pra gente e para muitas pessoas são muito importantes, né? Com certeza. Então, dessa forma que vocês compartilham aí e ajudam a gente. E se vocês quiserem compartilhar também suas experiências, se vocês foram assistidos também ali, né, por uma doula, se vocês tiveram essa ajuda, né, de uma pessoa ali, conta aqui pra gente que a gente vai adorar conhecer, compartilha aqui com a gente que a gente quer continuar essa conversa depois. Isso aí. E é isso, gente. Curtam o nosso vídeo, nos sigam nas redes sociais, sigam a Lu nas redes sociais também e nos acompanhem para não perder nada dos próximos episódios que vem por aí. Até a semana que vem. Até, tchau, beijo. tchau.